Bom dia para vocês, meninos. A nossa aula de hoje é sobre os árabes e o islamismo. Eu montei um PowerPoint para vocês aqui e vou guiar minha aula através desse PowerPoint, tá bom? Primeiro, eu coloquei para vocês aqui o local, né, geográfico aí, onde a civilização árabe e muçulmana nasceu, que é na Península Arábica. No início do século VII, enquanto os povos germânicos eles disputavam entre si as terras da Europa Ocidental, na Arábia, a cidade de Meca, que é essa que aparece aí para vocês, se destacava como o principal centro religioso da região. Todos os anos, durante alguns meses, os árabes eles suspendiam qualquer tipo de hostilidades entre eles para ir para a Meca, para pedir, para orar, para agradecer, né? E eles faziam as suas orações em torno da Caaba, que é esse cubo preto aí. E dentro dessa Caaba existiam vários deuses, porque os árabes eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses. Existia também a Pedra Negra, que é muito importante para eles, que é uma pedra que, segundo eles, era branca e depois ficou preta, né? Ficou preta por causa dos pecados dos seres humanos. Para a gente entender um pouco do islamismo, vamos ver uma breve história sobre o seu fundador, sobre Maomé. Ele nasceu por volta de 570, numa família humilde da tribo Coraixita. É um menino que ficou órfão, ainda menino, muito cedo, foi morar com a avó no deserto. Aos 5 anos, ele voltou para a cidade de Meca e começou a trabalhar como condutor de caravanas para fazer comércio. E ele viajava para vários lugares e tinha contato com várias pessoas. E nessas viagens tinha contato principalmente com duas principais religiões, que religiões monoteístas, que acreditavam em um só Deus, que é o cristianismo e o judaísmo, que ele vai ter contato. Aos 25 anos, ele vai se casar com uma viúva, que é a Khadija, e pouco tempo depois vai passar a se dedicar, a se interessar pela vida religiosa, vai fazer retiros espirituais na montanha. E segundo a tradição, num desses retiros, ele vai receber o arcanjo Gabriel. E esse arcanjo Gabriel vai fazer uma revelação para ele, que só existia um Deus, que é Alá, e que aqueles que aceitarem isso podiam confiar na sua misericórdia. Ele vai passar a divulgar essas ideias, essa crença no só Deus, Alá, e vai reunir várias pessoas à sua volta. E os seus seguidores vão ser chamados de muçulmanos. Muçulmano significa submetido a Deus, aquele que é submetido a Deus. Isso vai desagradar muitos comerciantes. Pela imagem vocês podem ver como iam muitas pessoas à cidade de Meca. Os comerciantes lucravam muito com isso. Então Maomé vai começar a desagradar os comerciantes e vai começar a ser perseguido pelos comerciantes na cidade de Meca. Então Maomé, em 622, ele vai sair de Meca e vai para Yatreb, que é a futura Medina. Ele vai para Yatreb por causa dessas perseguições. E essa ida dele de Meca para Yatreb é considerada hégira. E os muçulmanos, eles veem esse ano da hégira como o ano 1 do seu calendário. 8 anos depois, ele volta à cidade de Meca, vai conquistar Meca através das armas, vai destruir os deuses que existiam em Meca, principalmente dentro da Caaba, mas vai manter a Caaba e a Pedra Negra. E esse retorno vitorioso dele para a cidade de Meca marca o início do Islã, palavra que deriva do árabe, que significa submissão total a Deus. Meca vai passar a ser, então, a capital da religião muçulmana, e Medina vai continuar sendo capital política e residência de Maomé, que em pouco tempo vai começar a governar uma vasta área, vasta região da Arábia. O dinheiro que alimentava essa expansão de Maomé vinha de doações e de impostos que eram cobrados daqueles que convertiam ao islamismo.
Ao falecer em 632, Maomé já tinha conseguido unir em torno do islamismo as populações árabes das cidades e do deserto. E ao mesmo tempo havia criado um Estado árabe. Eu coloquei para vocês também algumas das obrigações dos muçulmanos. Os muçulmanos são aqueles que seguem o islamismo, a religião do Islã, né? A primeira que eu coloquei é crer um só Deus, que é Alá, e seguir os ensinamentos do profeta Maomé. Orar 5 vezes ao dia com o rosto voltado para a cidade de Meca. Dar aos necessitados uma ajuda proporcional aos bens que possui. Jejuar durante os 30 dias do Ramadã, que é o mês do jejum. Durante esses 30 dias, o fiel não deve se alimentar e nem beber água, do nascer ao pôr do sol. E ir ao Meca ao menos uma vez na vida, caso tenha recurso financeiro para ir. Essa imagem aí é o livro sagrado do Islã, do islamismo, é chamado de Alcorão ou de Corão. Maomé ele não deixou nada escrito, mas os seus seguidores, eles escreveram as pregações de Maomé, né? E logo após a morte de Maomé vão ser reunidos esses escritos e vai nascer aí o livro sagrado dos muçulmanos, que é o Corão ou o Alcorão. Com a morte de Maomé em 632, vai ter várias disputas entre seus sucessores, que são os califas. Os 4 primeiros califas foram eleitos entre parentes de Maomé. Em 661, o 4º califa de origem Ali e genro de Maomé foi assassinado. E os muçulmanos então se dividiram quanto à sucessão. Existiam os sunitas, que era a grande maioria da população, que achava que não necessariamente alguém da família de Maomé que tinha que sucedê-lo. Existiam os xiitas, que é uma pequena parcela aí dos muçulmanos que seguem à risca o livro sagrado e que acreditavam que o sucessor de Maomé deveria ser pessoas da família dele. Após a morte de Maomé, os primeiros califas, né, que são os líderes islâmicos, eles conquistaram várias terras e povos para o islamismo. A justificativa para essa conquista era jihad. O que é jihad? É a guerra santa contra os infiéis. Quem seriam esses infiéis? São aqueles que não eram muçulmanos. Por esse jihad, as pessoas que ajudaram a expandir o território dos muçulmanos, que fizeram essas guerras, eles tinham a crença que aqueles que morressem lutando pela expansão do islamismo ganhariam o paraíso. Os muçulmanos eles conquistaram grandes porções de terra a leste, a oeste, conquistaram partes no continente africano, a Península Ibérica em 711. Em 100 anos a contar da morte de Maomé, os muçulmanos formaram um império imenso que ia desde as fronteiras da China, a leste, até o extremo oeste da Europa. Aí eu coloquei algumas coisas que eu acho importante para vocês. A diferença de árabe para muçulmano, né? Árabe é um povo, é uma composição etnolinguística. E muçulmano é aquele que segue a religião que é o islamismo. Nem todo árabe é muçulmano. E nem todo muçulmano é árabe. Por exemplo, tem muçulmano no Brasil, em várias partes do mundo. E tem árabes que seguem outras religiões. O islamismo é a segunda maior religião do mundo em número de fiéis. Só perde por cristianismo. Aí tem algumas curiosidades que é com relação ao véu que as mulheres usam, né? Ele é obrigatório para as mulheres muçulmanas. E isso está no Alcorão, está escrito no Alcorão. Embora ele seja importante para a prática do Islã, a maioria dos países não obriga o uso do véu, exceto o Irã. Homens também possuem a obrigação de se vestir de maneira respeitosa e discreta, especialmente no momento de fazer orações, quando se recomenda-se que cubram a cabeça. Tem os principais tipos de véu islâmicos, né?
A última aí é a burca, que é aquele véu que só deixa uma redezinha para dar para a pessoa, para a mulher enxergar aí. E uma outra, um preconceito aí que eu vejo com relação aos muçulmanos é acreditar que muçulmano é homem-bomba, ou acreditar que muçulmano é terrorista, né? O fundamentalismo religioso é um termo usado para se referir à crença na interpretação literal dos livros religiosos, né? Dos livros sagrados aí. Existem fundamentalistas em várias religiões que seguem a risca aqueles livros sagrados, mesmo eles tendo sido escritos há muitos e muitos tempos atrás. Os ataques de 11 de setembro, lá das Torres Gêmeas dos Estados Unidos em 2001, ele foi organizado por um grupo fundamentalista, né, que é o Al-Qaeda, e vão acender a preocupação contra fundamentalistas e criaram dois mitos frequentes, né? O de que todo fundamentalista é muçulmano e o de que todo muçulmano é terrorista, o que é um erro, né? Existe fundamentalismo em várias religiões. Tanto que eu coloquei aqui, olha, a palavra Islã vem da raiz árabe salam, que significa paz. A saudação islâmica salam aleikum significa que a paz esteja com você. Então, salam aleikum para vocês e bons estudos.